Com licença um segundo, que fique registrado que o réu está rindo durante a declaração de impacto da vítima. Agora vocês vão me fazer virar uma celebridade. As câmeras tremiam. No centro do tribunal, um jovem de rosto tranquilo e olhar insolente ria enquanto a família da garota que ele matou mal conseguia se manter de pé. Cada gargalhada era uma navalha no ar, um desafio à própria ideia de remorso. Seu nome, Alvin Foy. Tinha apenas 17 anos, mas a forma como encarava o juiz, os policiais e até a irmã da vítima parecia dizer uma única coisa: nada disso me toca. Naquela sala abafada, o som do riso dele se misturava a soluços, cadeiras arrastadas e a tensão prestes a explodir. Alguns diriam que era apenas arrogância juvenil. Outros, que era algo mais sombrio, ausência completa de empatia. Naquele instante, ninguém imaginava que outro jovem, a centenas de quilômetros dali, repetiria a mesma história, o mesmo sorriso de desprezo, o mesmo colapso diante da justiça. Dois rostos diferentes. Um mesmo padrão, a crença de que rir diante da dor os tornaria intocáveis. Mas tudo começou em uma noite de verão, em Albany, Nova York, quando a juventude e a violência se encontraram pela última vez para uma garota chamada Sheena Forney. Era 25 de julho de 2020. Um bairro tranquilo, um grupo de amigos reunido, a promessa de formatura a poucas semanas de distância. Sheena tinha 18 anos, o tipo de sorriso que abria portas e um futuro traçado com disciplina. Do outro lado da cidade, Alvin Foy discutia com outro rapaz, uma disputa banal, dessas que deveriam terminar com palavras, não com 31 disparos. As câmeras de segurança captaram o momento exato em que a confusão se tornou massacre. Foy e seu cúmplice, Jair Manning, abriram fogo contra um grupo de jovens. Os estalos ecoaram pelas ruas estreitas, o som seco e ritmado que antecede o caos. Sheena foi atingida nas costas. Caiu antes de entender o que havia acontecido. Morreu nos braços de uma amiga, enquanto o atirador fugia rindo dentro de um carro. A investigação começou naquela mesma madrugada. Fragmentos de balas, testemunhos confusos e uma cidade paralisada pelo absurdo. Em pouco tempo, a polícia encontrou o carro usado na fuga e ligou Foy às armas apreendidas. Ele foi preso e acusado de homicídio em segundo grau, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Durante as audiências, Alvin mantinha a postura de quem acreditava estar participando de um jogo. Sorria para as câmeras, olhava para o chão com indiferença quando o nome de Sheena era mencionado. E quando a mãe da garota subiu ao púlpito para falar, ele não desviou o olhar, apenas riu. A irmã de Sheena tentou enfrentar aquele riso. A voz dela falhava, mas o olhar permanecia firme. Você conhecia minha irmã. Saiu com a gente, sorriu com a gente. E agora ela está morta. Você levou tudo. Foy inclinou a cabeça e voltou a sorrir. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que qualquer tiro. O juiz observava, imóvel. Os murmúrios da plateia cresceram, e por um segundo pareceu que o tribunal inteiro perderia o controle. O julgamento de 2022 foi transmitido em todo o estado. As provas, balística, DNA, imagens de segurança, apontavam todas para o mesmo nome. Ainda assim, Foy insistia em sua inocência. Quando o juiz lhe deu a palavra, ele tentou transformar a sentença em espetáculo. Falava por cima do magistrado, interrompia a leitura, dizia que o júri estava errado. O juiz Roger MacDonald manteve a calma o máximo que pôde. Até que Foy, mais uma vez, riu. Qualquer pessoa com um mínimo de decência, disse o juiz, não riria nesse momento. A provocação seguinte foi o estupim. Foy começou a gritar, a insultar, a se debater. Deputados o contiveram enquanto o público chorava e gritava. Foi arrastado pelos corredores, ainda xingando, com as calças meio caídas e o orgulho dilacerado. O martelo bateu. 25 anos à prisão perpétua. Mas o que ficou não foi o número da sentença. Foi a imagem, um adolescente sorrindo diante do sofrimento de uma família inteira, incapaz de compreender o peso da própria violência. Sheena Forney, 18 anos, estudante, filha, irmã, amiga, teve sua vida encerrada em segundos. Alvin Foy, 17, agora cumpre pena no Great Meadow Correctional Facility. Só poderá pedir liberdade condicional em 2046, quando tiver 43 anos. E mesmo assim, durante todo o processo, manteve o mesmo olhar, o mesmo sorriso, o mesmo silêncio quando o nome dela era pronunciado. Alguns policiais que trabalharam no caso descrevem aquela risada como algo que os persegue até hoje. Não era o riso de um garoto assustado,
disse um investigador aposentado. Era o riso de quem acha que venceu o mundo. Mas o riso de Alvin Foy não foi o único a ecoar em um tribunal americano. Porque, em outro estado, anos antes, outro jovem também acreditou que sua crueldade o tornaria inesquecível, Antoine Petis, 20 anos, de Milwaukee. E o que ele fez dentro de uma casa, numa noite silenciosa, deixou até juízes veteranos sem palavras. Milwaukee, 2013. Era madrugada quando uma sombra atravessou o quintal de uma pequena casa de tijolos. Lá dentro, uma mulher de 101 anos dormia sozinha, cercada por lembranças de uma vida inteira. Fotografias, porcelanas antigas, o som distante de um relógio de parede. Nada indicava que aquela noite seria o fim da paz que ela conhecia havia mais de 6 décadas. O invasor se chamava Antoine Petis. Tinha 20 anos e nenhum histórico que o colocasse entre monstros, até aquele momento. Forçou a janela da cozinha e entrou em silêncio. Vasculhou cômodos, gavetas, o pequeno cofre do quarto. Não encontrou dinheiro. Apenas o som de passos lentos no corredor. A idosa acordara. O que aconteceu a seguir ficou registrado nas páginas mais sombrias da história criminal de Wisconsin. Petis a atacou com brutalidade. Não se tratou de impulso ou desespero, mas de algo calculado, cruel. Quando fugiu, deixou para trás uma mulher ensanguentada, traumatizada e incapaz de permanecer em sua própria casa. Ela sobreviveu, mas jamais voltou. Passou o resto da vida em um asilo, cercada por enfermeiras, incapaz de dormir sem que as luzes permanecessem acesas. A investigação começou com um fio de DNA, encontrado em uma peça de roupa deixada na cena. Um erro banal, mas que desmontou toda a confiança do criminoso. O perfil genético não estava no banco de dados, mas coincidiu parcialmente com o de um parente que havia sido preso. Dias depois, a polícia cercou Petis. Ele tentou negar, mas a análise forense foi conclusiva. Durante o interrogatório, os detetives o descreveram como tranquilo demais. Não demonstrava medo, nem arrependimento. E, enquanto assinava a confissão, sorriu. Quando o caso chegou aos jornais, o público reagiu com indignação. O ataque a uma mulher centenária mobilizou a cidade inteira. E no dia em que Petis foi levado ao tribunal, cercado por câmeras e repórteres, ele parecia finalmente ter conseguido o que queria: atenção. Agora vocês vão me transformar em uma celebridade, disse ele, rindo, enquanto os flashes capturavam cada movimento. A frase se espalhou rapidamente. Nos programas locais, comentaristas descreviam aquilo como a personificação da falta de empatia. Mas dentro do tribunal, o riso não encontrou eco. A sala estava lotada, e cada olhar voltado para ele carregava algo entre desprezo e incredulidade. O promotor apresentou as provas, o DNA, os depoimentos médicos, os relatos da vítima. Nada foi contestado com consistência. Petis manteve a postura relaxada, cruzando os braços, sorrindo em certos momentos, como se assistisse a um filme. Quando o júri retornou com o veredito, o silêncio era absoluto. Culpado por invasão, agressão e abuso sexual em primeiro grau. A mulher que sobreviveu ao ataque não pôde comparecer à audiência final. A voz dela foi representada pela filha, que leu uma carta simples e devastadora. Ela não tem mais casa, não tem mais sono, e nunca mais voltará a ser quem era. A defesa tentou argumentar que Petis havia mudado, que se arrependia. Mas suas próprias palavras, gravadas meses antes, mostravam o contrário. Vocês vão lembrar do meu nome, dissera ele a um agente penitenciário. O juiz Timothy Witowiak ouviu tudo em silêncio. Quando começou a falar, a sala pareceu encolher. Este é um dos crimes mais sérios que já passaram por este tribunal. O que foi feito a essa mulher é indescritível. A comunidade precisa saber que há limites. E que sorrir diante da dor dos outros não torna ninguém importante, apenas revela o que há de mais vazio dentro de nós. A sentença: 30 anos de prisão, mais 15 de supervisão estendida. Petis ouviu de cabeça baixa. O sorriso havia desaparecido. Na saída, um repórter gritou seu nome. Ele levantou o olhar, e por um breve instante, o mesmo sorriso retornou, pequeno, breve, quase automático. Mas era diferente. Não havia mais arrogância. Apenas a lembrança de alguém que se tornou o próprio símbolo do que a sociedade mais teme: a frieza absoluta. Hoje, Petis cumpre pena na Green Bay Correctional Institution. Terá direito a pedir liberdade condicional em 2044, quando estiver com 51 anos. A mulher que ele atacou morreu anos depois, sem jamais voltar à casa que amava.
2 casos. 2 sorrisos que desafiaram a justiça e terminaram esmagados por ela. Mas o que conecta Alvin Foy e Antoine Petis não é apenas o crime, é o gesto. O mesmo riso. O mesmo desprezo pela dor alheia. E talvez, o mesmo vazio. Nos tribunais, os juízes costumam dizer que a justiça não sente raiva, apenas cumpre seu papel. Mas nos dias em que Foy e Petis foram condenados, até a justiça pareceu respirar mais fundo, como quem carrega um peso que não deveria existir. O público se divide até hoje. Seriam apenas produtos de um ambiente violento, da ausência de referências, da juventude sem rumo? Ou representariam algo mais inquietante, uma geração que aprendeu a rir diante da tragédia, anestesiada pela violência cotidiana? As respostas não estão nas sentenças, nem nos arquivos dos tribunais. Estão no silêncio das famílias, nos olhos das vítimas, e nas salas onde o riso se transforma em desespero. Em Albany, o nome China Forne ainda é lembrado em murais pintados por estudantes. Em Milwaukee, há uma placa na rua onde a idosa morava, lembrando que segurança é mais do que trancas, é humanidade. 2 cidades separadas por 1000 quilômetros, unidas por um mesmo eco, o som de quem riu no lugar errado, na hora errada, diante das pessoas erradas. E talvez, no fim das contas, essa seja a verdadeira sentença. Não há que o juiz leu em voz alta, mas há que a história escreve lentamente, uma sentença que nenhum sorriso consegue apagar.